Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio e nós estamos, a partir de agora, no estudo bíblico da Igreja Pentecostal Assembleia de Jesus Cristo, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Na direção da congregação, o pastor José Barbosa e a missionária Maria Barbosa. Então, a partir de agora, vamos iniciar um estudo bíblico e vamos, nesta ocasião, pedir ao Espírito Santo que seja o nosso professor nesse estudo bíblico neste momento. Querido Deus, nós queremos te louvar pela oportunidade, te agradecer por tudo e implorar para que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que a revelação venha para a glória do teu nome, Jesus. Te louvamos por este momento, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, como você viu aí na vinheta inicial, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito relevante que, apesar de tantas advertências que a igreja faz, as pessoas têm perdido um pouco do temor a Deus. Eu quero, nesse estudo, falar sobre a questão de que com Deus não se brinca, E aí fica já a pergunta para você, a partir de agora: como anda o seu relacionamento com Deus? E como um texto básico, eu quero convidar a você para ler comigo o que está escrito em Êxodo, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo número 12. Repetindo, Êxodo 19 é o capítulo a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acompanharam-se no deserto Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Como vos levei sobre as asas das águias, eu vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou aos anciões do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo assim: Guardai-vos, que não vos subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Amém? Que coisa, Texto maravilhoso desse momento. E como nós estamos falando do tema de que com Deus não se brinca, se observa como Deus deixou claro para o povo os limites, porque realmente com Deus ninguém pode brincar. Afinal de contas, a fé não é algo que deve ser levado na brincadeira. A gente está vendo os momentos que a gente está vivendo de afastamento social ainda,
As coisas estão começando a voltar ao normal agora, mas tem muita gente deixando de vir à igreja, deixando de cultuar o Senhor, deixando de ter a comunhão com Deus. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo que me entristeceu muito, de um casal que eu conheço, que eu tenho muita estima. E quando a gente vê isso, a gente se entristece. Aí eu pergunto, imagina o Espírito Santo. Então, são pessoas que conhecem a verdade do Evangelho e não sei se por conta desse período da pandemia, a ausência de igreja, acabaram enfraquecendo na fé e, pelo que eu vi, estão afastados da comunhão. Mas, apesar dos pesados, nós vamos continuar orando. E aqui não é o caso da gente julgar essas pessoas, mas queremos falar sobre o tema, de que com Deus não se brinca. Se nós pudermos observar aí algumas frases desse texto no qual foi lido, Deus começa o diálogo com Moisés para instituir os seus mandamentos ao povo. Então, se ele instituir os mandamentos, ele colocaria regras para que o povo também, através da maneira que ele se revelasse a Moisés, como já havia acontecido, o povo também pudesse crer através de um momento especial onde o povo também pudesse ver a forma com que Deus ia se revelar a Moisés e o povo poderia perceber. Então, quando a gente lê o texto, algumas frases que estão descritas nesse texto, a primeira é: tendes visto o que fiz aos egípcios? Tá? Deus faz o povo lembrar que quem fez aquilo com os egípcios foi ele. Então, evidentemente que o povo não teria nenhum poder, nenhum recurso de fazer com que o povo judeu pudesse sair do mundo ou daquela vida onde os egípcios estavam, e como Deus fez com os egípcios naquela época, os permitindo, muitos deles, depois que o mar fechou, como Deus trouxe juízo naquele momento. Tá? Essa frase é interessante. A outra frase que aparece lá no versículo, entre os versículos 10 e 11 é: vai ao povo, uma ordem que ele dá a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje, amanhã, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Uma outra frase que também aparece, para a gente não esquecer: guardai-vos de subir ao monte, todo aquele que tocar o monte será morto. Olha que coisa, como Deus colocou regras para que aquele povo que ele estava ali querendo se revelar mais, mostrar o quanto ele amava o povo, mas também era preciso cumprir certas regras. Né? E a outra frase também que aparece é: isso posto, Deus declara finalmente. O que é que ele diz? Lá no versículo no capítulo 20, na verdade, de Êxodo, versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus. Justificadas então todas as imposições que Deus estava colocando para o povo. Uma vez que ele estava colocando esses posicionamentos dele, é porque ele estava querendo exatamente mostrar quem ele era e que o povo levasse esse relacionamento com Deus a sério. Deus, nesse caso, ele propõe tornar Israel como a sua propriedade peculiar. De todos os povos, Deus fez essa escolha. Está lá no versículo 5 da leitura que nós fizemos. Se a nação se comprometer, se o povo de Deus se comprometer em preservar em si mesma essas 4 características particulares, Deus certamente estenderia suas mãos e faria grandes milagres. Tá? Então, nós precisamos lembrar que com essas frases, ou a maneira com que Deus conversa com Moisés e manda que o povo conversasse com Moisés, Deus queria colocar algumas coisas para o povo. Então, em primeiro lugar, Deus queria uma exclusividade. Deus, ele quer exclusividade. Bom, isso não significa dizer que existem outros deuses e que Jeová tenha medo deles. Evidentemente que não. Deus não teme a ninguém porque ele é autoexistente, tá? E não tem outro Deus que possa existir, tal qual o Deus que servimos. Então, a ideia aqui de exclusividade era Deus querer que o povo adorasse apenas a ele e não deveria adorar a outro Deus.
Então, diante de mim, a frase que temos no texto lido, significa diante da minha face. Um costume antigo era que um homem, se não podia tomar outra pessoa enquanto a primeira estivesse viva. Então, no relacionamento, né, um homem não podia tomar uma outra mulher como esposa antes que a primeira tivesse morrido. Isso significa que enquanto Deus estiver vivo, não se pode tomar outro Deus. Afinal de contas, Ele é o Eterno. Ele é Deus. Existe também a monolatria. Né? A monolatria é um compromisso inquebrável. Então, que esse relacionamento de você com Deus, de nós com Deus, seja exatamente um relacionamento inquebrável, onde a gente não falhe no nosso nada. É uma aliança, né? Existe uma frase de Martinho Lutero que é muito interessante. Então, olha o que ele diz. Se as pessoas que confiam em sua grande habilidade, inteligência, poder, misericórdia, amizade e honra, de honra próprios, têm um Deus que não é verdadeiro, então, por ter um Deus, significa possuir algo no qual o coração confie de maneira inteira. Então, ter um Deus significa confiar de maneira inteira nesse Deus. Não é incomum nós vermos cristãos mais apaixonados por um time de futebol, por até pessoas da família, tá? Ou pelo Corinthians, ou pelo, aqui no estado do caso, o Sport, do que pelo Supremo Deus Todo-Poderoso. E quando a gente... E se você acha que isso não é possível, eu conheço algumas pessoas que são assim. Eu me recordo muito bem de um tempo atrás que, depois de um culto que aconteceu num domingo, um determinado irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não vim ao culto porque eu estava assistindo o jogo, ou melhor, eu tive que ver o jogo da decisão do meu time. E eu perguntei: o teu time ganhou? Ele disse: não, perdeu. Eu digo: tu acha que somente ele perdeu? Ele disse: não, realmente eu perdi também. E ele quis me pedir perdão. Ele disse: não é a mim que você tem que pedir perdão. Veja a escolha que você fez. Veja que o time de futebol, pelo menos naquele horário, aquele momento, foi mais importante do que você estar na igreja cultuando, louvando o nome do Senhor. Então pense nisso. Existem pessoas exatamente assim, que não deixa Deus ser a exclusividade do momento e do tempo que ele tem na sua vida. Então, que ele pudesse ir a um outro jogo, se fosse em outro horário, mas o dia do culto, a hora do culto, é algo que a gente tem como sagrado. Por quê? Porque nós levamos Deus a sério. Então eu faço convite para você: leve a Deus a sério na sua vida. Tire de lado as coisas que podem atrapalhar o teu momento de comunhão, de dedicação, de adoração a Deus. Uma outra coisa importante que é preciso a gente lembrar é de que o Deus que você serve é um Deus incomparável. Nada, nem ninguém pode comparar-se ao Deus que você serve. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, e também repetido no Deuteronômio 5 e 8, Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Olha aí, a idolatria sendo algo que Deus não permite. E aqui eu vou entrar no assunto. Eu sei que tenho famílias, você deve ter familiares que se prostram diante de um ídolo, faz petição, pede como intercessor para Deus, mas através daquilo que a gente vai caminhar aqui, conversar, até de maneira simplificada, que não é possível, até porque o tema não é idolatria, mas quando Deus coloca isso diante do povo, de que não teriam eles diante deles outro Deus que não fosse outro Deus, e que não fosse construído semelhança alguma do que há no céu, embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, deixa claro que a idolatria é algo que Deus abomina, que Deus não aceita, porque tira a prioridade de Deus. Olha só: não farás para ti imagem de escultura. A idolatria
rebaixa o nosso Deus e traz o Criador ao nível de criatura. Toda vez que eu me prostro, ou que alguém se prostra diante de uma imagem, ele está rebaixando Deus a uma criatura e não ao Criador. Então é preciso estar atento a isso. Lá em Deuteronômio 9, 5 e 9, isso nos mostra que a reação de Deus à prática da idolatria é algo que ele abomina. Não há pelo menos há três coisas, ou três razões fundamentais para que Deus proíba a idolatria ou a adoração a imagens. A primeira é que a revelação de Deus é a palavra e a maneira com que ele se revela. A maneira com que Deus se revela é por palavras e não por formas. Quando Deus quis se revelar ao homem, ele não criou formas, figuras para se revelar ao homem, mas através da sua palavra. E o ápice da palavra de Deus é o Verbo vivo que veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário. E essa morte e ressurreição de Cristo nos garantiu acesso direto a Deus. É por isso que a gente não precisa mais de intercessores, como no Antigo Testamento, os sacerdotes cumprir essa função. Hoje a gente não precisa mais disso. Então, a revelação de Deus é por palavras e não por formas. A ênfase é no conhecimento e não nos sentidos. Em palavras outras, o povo ouviu a voz de Deus, mas jamais ouviu, nem poderá ver o Deus que nós servimos. Afinal de contas, ninguém viu a Deus. Quando Deus no texto se refere de que o povo veria, seria as palavras de Deus, seria a forma com que ele se revelaria ao povo naquele momento. Então, por isso que não há necessidade e não adianta atribuir as manifestações que, na minha opinião, são demoníacas e que aparecem muito mais revelações de Deus, para justificar a idolatria. Para mim, muito mais são coisas demoníacas do que revelações de Deus. Então, uma outra coisa que Deus não aceita, porque Deus não aceita a idolatria, é que Deus ele requereu especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. Você não vai ver em canto nenhum na Bíblia Deus fazendo referência a imagens para que pudesse reconhecer Deus. O caráter de Deus está bem expresso no seu próprio nome, até porque as Escrituras, ou a Escritura, o caracteriza como Deus invisível. Olha aí, está lá em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 17. Eu quero ler com você esse texto. 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Isso. Capítulo de número 1, versículo 17. É que diz, acompanhe comigo aí, abra sua Bíblia. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, deixa claro que o Deus pelo qual ele servia era um Deus invisível. Então, por isso que Deus não permite que seja criado formas, figuras do que está no céu, do que está na terra, embaixo das águas ou na terra, nada para que possa ser alguém se prostrar diante dessa imagem ou fazer culto a essas imagens. Uma outra coisa é que a idolatria, se você parar para pensar, é um grande absurdo. É um desrespeito à inteligência daquele que adora a Deus, acreditar que uma imagem pode ter a mesma, pode equiparar-se a Deus, ou que possa fazer algo que possa interceder a Deus pela sua vida. Então, adorar a Deus nada mais é de que você se prostrar diante do verdadeiro Deus e honrá-lo e respeitá-lo. Vamos ver o que é que diz Isaías 44, versículos 6 a 20. Olha que coisa interessante. Abra comigo aí a sua Bíblia, Isaías. Cadê aqui? Isaías. Cadê você, Isaías?
no 44, Isaías 44. Assim, versículo de número 20. 20, tá aqui. Vamos ler. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Deixa eu ver até que versículo a gente vai ler. Perdão, é do versículo 6 ao 20. Vamos ler a partir do versículo 6. Um ao outro o ajudou, e aos seus irmãos disse: esforça-te. E o artífice animou aos ourives, e aos que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então, com pregos, afirma para que não venham e mova-se. Versículo 8. Porém tu, ó Senhor, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, e a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temais. Deixa eu ver qual é o versículo exato que ele quer ler. Tá. Versículo 11. E eis que, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignarem contra ti, tornando-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não acharás. Deixa eu ver se eu estou lendo o texto certo pelo qual eu fui. É 44, gente. Você me ajuda aí. É 44, não é 41. Perdão. Vamos lá. 44, do 6 até o 20. Agora vai. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o único, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará com eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante ti, desde que ordenei ao meu povo, e anunciei as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura, desde então não vou-lo diz ouvir, e não vou-lo anuncieis, porque vós, as minhas testemunhas, há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices e imagens de esculturas são vaidade. Olha aqui, a partir do versículo 9. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum prestígio, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhadas. Versículo 10. Deixa eu baixar agora. Que formam um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum prestígio. Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, o forma como martelo e enlavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não beba água e desfalece. Até o versículo número 20 ainda. Puxa vida. O carpinteiro estende a régua, desenha com uma linha e aplana-os. Então, a partir desse versículo aqui, né, até o 20, que eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo nessa transmissão. Esses textos deixam claro de que Deus, realmente, ele não compartilha da idolatria. E a idolatria, né, além de ser um absurdo, além de
não reconhecer Deus como seu único Deus, ele passa a colocar a imagem mais importante do que o seu Criador. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mão de homens. Está lá em Atos do capítulo 17. Desculpa. O versículo 24. E mais, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhamos a pedra trabalhada pela arte e imaginação de um homem. Então, quando você lê aí os versículos de 24 ao 29, vai estar mostrando exatamente, né, que Deus não habita em objetos. Pode ser madeira, pedra, pode ser de metal, de porcelana, seja aquela figura qual for desenhada, na tentativa de prestar culto ou fazer homenagem a essa criação humana, Deus não se compara a nada disso. Então, por isso que a idolatria é algo que Deus abomina. Absolutamente, o cristão tem mais valor do que a criatura. Então, essa é a maneira certa de olhar. Tá? Por quê? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Hebreus, no capítulo de número 3, e versículo 3. Deixa eu ver aqui. Hebreus, Novo Testamento, claro. Capítulo 3, versículo 3. O que é que o texto diz? Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Então a glória, a honra, sempre dada ao Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que aparece como algo que a gente precisa estar lembrado, né, de que o Deus que nós servimos é um Deus incomparável, é de que não há, que Deus coloca que não deve ser adorado, nem dar culto a nenhuma imagem que foi feita de escultura. Essa proibição da adoração à imagem é justificada pelo próprio Deus. Lá em Êxodo 20, versículo 5, ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A palavra zeloso, ela é mais apropriada, pois o termo ciumento tem sentido negativo hoje em dia. Então, o texto diz, não se trata, ou melhor, a frase diz, não se trata de intolerância, mas de exclusividade, fruto de tanto significativo reconhecimento e regularidade de que Deus, que não é um entre outros deuses. Deus é apenas um. Afinal de contas, o cristianismo é uma fé monoteísta. E a singularidade de seu relacionamento com Israel é algo muito importante. Então, é claro que quando a gente está falando isso, a gente sabe que marido algum que ame sua esposa, ele ia tolerar, né, repartir ou dividi-la com outro homem. Então, assim é Deus. Deus não permite que o relacionamento dele com a criatura que ele criou possa ser dividido com qualquer outro tipo de adoração. Então, a adoração, o reconhecimento, a glória sempre deve ser dada a Deus, tá bom? Quando a gente abre o texto de Êxodo 25, essa recomendação ela ter que ser cuidadosa, porque até a terceira e quarta geração é algo que Deus não permitirá essas coisas, ok? Então, na verdade, essa expressão até a terceira e quarta geração era pura e típica dos hebreus, né? Era algo próprio dessa língua hebraica citar isso como se fosse algo, como hoje muitos citam, de conformidade com cada região. É um termo popular. Então, a ideia aqui era dar continuidade, né? Quando a frase diz até a terceira geração, era a ideia de continuidade. Então, o relacionamento de Deus seria perpétuo com o seu povo. A aliança de Deus seria perpétua. Quando a gente lê isso, a gente não deve
não deve ter a ideia de ser tomada em sentido matemático, né? Tipo, a primeira, avós, filhos, pais e avós, a ideia não é essa. É aquele que desobedece à lei de Deus numa geração fatalmente irá afetar a geração futura. Então, toda vez que uma geração ela comete pecado contra Deus, isso está bem claro no Antigo Testamento, a geração futura teria suas consequências. É só você lembrar aquele fato de que por causa do pecado do povo, do erro do povo, né, ao invés de eles caminharem talvez 40 dias no deserto até Canaã, tiveram que caminhar muito mais do que isso, né? Mas por causa da aliança, por causa do compromisso, nem assim Deus os abandonou. Deus tratou deles, cuidou deles, protegeu-os, uma vez que eles estivessem em comunhão com Deus. Toda vez que eles pecavam, tem suas consequências, mas assim é o pecado na vida do ser humano. Então, a ideia da geração vindoura, errando a primeira, com certeza traz problemas para a geração que vem a seguir. Então, essa reação, muitas vezes, acontece de maneira nos lugares naturais. Por exemplo, a escravidão, a exploração, o imperialismo, a própria poluição são resultados de gerações do que nós fazemos hoje, o que será colhido no futuro. Tá? A imoralidade, a violência, né? É um leque de conversa só sobre esse assunto. Então você pode ter uma ideia. Por exemplo, a violência depende muito do contexto que uma pessoa está vivendo a violência. Se ele viver na paz, num ambiente saudável, dificilmente essa semente vai trabalhar na sua vida e na descendência daqueles que vão se seguir. Isso, na verdade, são apenas expressões da lei de Deus e atitude de punição à desobediência de um povo. Queria lembrar você que fazer e adorar ídolos são atos muito mais sérios do que nós pensamos. As consequências sobre a pessoa, a família, a cidade e até pais são maiores do que se pode calcular. Daí a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 14, fugir da idolatria. Então, é uma recomendação que o apóstolo Paulo faz e assim nós queremos repetir para você aqui. Fuja da idolatria. Tá? Se a gente for pegar esse leque de idolatria tem pais que idolatram filhos, tem igreja que idolatra pastor, tem pessoas que se convertem e depois começam a idolatrar cantores gospel. Então, fuja da idolatria. Essa é a recomendação para que você possa, eu também, ter um relacionamento a sério com Deus e não leve Deus na brincadeira. Tá bom? Santidade de Deus é algo importante e ele se revela como o Santo de Israel. Não terás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus é santo. Está lá em Êxodo 27, Deuteronômio 5 e 11, está escrito isso. Observe que a ênfase é: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você sabe que a palavra Yeshua é uma referência que os hebreus fazem para com essa palavra, e essa palavra é um tetagrama, né? É YHWH, e essa palavra ela tem referência a Deus. Então eles têm um respeito muito grande, né? Porque, para você ter ideia, os copistas eles usavam a pena especial para escrever. Na hora que ia escrever a palavra Yahvé, Deus, eles tinham uma pena especial só para fazer a escrita do nome Yahvé. Então, como eles levavam Deus a sério? E eu e você, como é que está esse relacionamento aí de levar Deus a sério, né? Ser cristão é ter um caráter de Cristo revelado em seu nome, mas existem ocasiões em que, se nós não tivermos cuidado, colocamos também o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em vão. Tá? Eu tenho alguns questionamentos sobre algumas pessoas que realmente toda hora tá porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Isso não é que deixa de ser bom. Afinal de contas, tudo que pedimos em nome de Jesus nós vamos obter. Só que tem pessoas que usam esse nome por razões fúteis do dia a dia. Tá? Então, para você ter uma ideia, quando é que a gente começa a fazer isso? Se nós não tivermos o cuidado, é quando nós, em primeiro lugar, quando nós louvamos apenas com os lábios e não com o coração.
Quanta gente vai à igreja, canta louvores, até ímpios, e às vezes algum de nós achamos até bonito essas pessoas cantarem os louvores e tal, mas quando isso vem da alma, do coração, como do louvor, quando essa adoração é verdadeiramente nascida da alma, é diferente ou não é? Então vamos ter muito cuidado quando nós decidirmos cantar um hino, louvar ao Senhor, que nós possamos fazer isso realmente de coração, verdadeiro, não apenas com os lábios, mas que a alma possa fazer isso. Uma outra forma que a gente também pode estar usando o nome de Deus em vão é quando assumimos o nome e não atentamos para a responsabilidade do compromisso. Né? Quando assumimos uma responsabilidade na igreja, quando assumimos o nome de um grupo, é bom sempre ter conhecimento sobre a origem desse nome do grupo. Então, muita gente usa o nome de Jesus para assumir um compromisso com alguém e falha com esse compromisso e fica o nome de Jesus, o nome de Deus no meio dessa negociação, e quando você que é cristão falha, você pode também estar pecando, né? Afinal de contas nós estamos falando da santidade de Deus, então o nome de Deus é algo santo, o Yahvé é algo santo. Já falei aqui de como os judeus entendem essa questão do nome de Deus, e eles têm até medo, alguns deles, de falar o nome de Deus. Uma outra forma que a gente também pode estar usando o nome de Deus ou de Jesus em vão é quando pensamos em nós acima daquilo que convém. Então a gente tem um comportamento egoísta, por exemplo. Pensamos mais em nós e nos outros que se virem. Tá? Então esse comportamento egoísta pode estar também rompendo isso. Eu queria ler para você o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, e versículo 3. Abra comigo aí. Romanos, capítulo de número, deixa eu ver aqui que eu anotei, Romanos 12, 1. Olha o que é que o texto diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, cultuar a Deus é algo sério, é levar Ele a sério. Não pode se levar a Deus na brincadeira, gente, porque Deus é santo. Ok? Deixa eu ver uma outra forma aqui que às vezes, se nós não tivermos o cuidado, corremos o mesmo risco, tá? É lembrar, às vezes, deixa eu ver aqui, quando oramos sem acreditar no que estamos pedindo ou no que estamos dizendo. A oração às vezes fica parecendo uma reza evangélica. Sabe que tem gente que tem uma oração pronta, que faz questão de repeti-las com todos os nomes e letras e frases que está guardado na sua mente, e toda vez quando dobra o joelho, quando for orar a Deus, utiliza o nome de Deus, o nome de Jesus, e não é uma oração que nasce da alma, que nasce do coração. É uma oração que muitas vezes ela é já frases pré-estabelecidas, e alguns até fazem o seguinte, repete orações de pessoas que ele costuma achar que é bonita a oração, para que quem escuta a oração dele possa pensar ou dizer do mesmo jeito. Então, aí está o seu galardão, com a pessoa que ouviu, que achou bonito. Mas a gente, quando faz oração, quando nos relacionamos com Deus na oração, precisamos acreditar no que nós estamos falando com Deus, e essa oração ela precisa ter resultado eficaz. Na glória, é Deus que tem que ouvir a nossa oração, ok? Muitas vezes as pessoas lidam com o sagrado e com as coisas sagradas com muita frequência. Permite que a familiaridade apague o respeito e a sinceridade que devem ter com o divino. Então, por exemplo, eu vou falar algo aqui que não se trata de maneira direta, mas olha, eu tenho um profundo respeito por pegar a Bíblia, por ler a Bíblia, por conduzir a Bíblia, porque aqui contém a palavra de Deus, é um instrumento poderoso que tem a vontade de Deus para o ser humano. É claro, aqui tem palavras que foi o homem que escreveu, tem palavras que foram Deus que quis que o homem escrevesse, mas também tem momentos aqui que tem Satanás falando, e a gente precisa diferenciar isso. Então deve haver sim um respeito muito grande,
por esse livro sagrado que Deus colocou na nossa vida, a fim de que a gente possa crescer espiritualmente, ok? E para encerrar aqui, irmãos, a autoridade de Deus é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. E apesar de eu não ser sabatista, e tenho respeito pelos irmãos que são sabatistas, que na minha opinião também são servos de Deus, e que muitas vezes nós podemos ter opiniões diferentes a respeito de uma visão doutrinária, mas eu nunca quero assimilar a ideia de que aquela pessoa está fora da vontade de Deus ou dentro da vontade de Deus. O que nós pregamos é isso aqui, né? Quando Deus se relaciona com o povo e manda Moisés conversar com o povo, né, dentro do contexto que eu li, tá? Hebreus 28 e Deuteronômio 5 e 12. Olha a frase: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá? Aqui é algo polêmico. Tem gente que adora a Deus no sábado, que cultua no sábado apenas, e acha que o sábado é mais importante do que todos os dias da semana para cultuar a Deus. E aqui a gente vai destrinchar algumas coisas aqui, tá bom? O exemplo do próprio Deus Pai é lembrado. Deus descansou no sétimo dia. Na lei mosaica era lembrado 3 vezes o número 7. É só lembrar que o sétimo dia era o dia de descanso, era obrigatório para todo homem, assim foi como Deus instituiu no começo. A cada 7 anos, a terra deveria ser poupada da plantação. Era o ano que era considerado o ano sabático, está lá em Levítico, capítulo 25, versículo de 1 a 7. Após 7 anos também, após de 7 anos sabáticos, que era cerca de 49 anos, o 50º ano era o ano que é chamado ano de jubileu para os judeus. Está lá em Levíticos, capítulo 25, do 8 ao 22. Havia liberdade para os presos nessa época, retomada da terra que era vendida e descanso da terra. Então está lá em Levítico 25, de 1 a 12. Então havia todo esse respeito pelo o dia que era guardado, pelo sábado que era guardado, né? Mas nós, pelo menos dentro da nossa fé evangélica, protestante, e quanto mais sejam aquilo que queiram acrescentar, o nosso ministério, nós guardamos o domingo. Então, por algumas razões. Primeiro, é que Cristo, ele deixa claro que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, se o cumprimento ao sábado era algo da lei, então, até João Batista. E lá para cá, alguns detalhes. Cristo, ele ressuscitou, não foi na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas ressuscitou no domingo. Está lá em João, capítulo 20, versículo 1. Tem um outro detalhe que me ajuda a acreditar que o domingo também é um instrumento poderoso para que eu possa louvar a Deus. Não adianta pegar os reis, os líderes, que durante o calendário romano houve mudança, não adianta justificar dessa forma apenas, porque ao longo dos anos, muitos nessa mudança de calendário, ou na adaptação do calendário, houve alguns erros. Então hoje, talvez eu esteja, ao invés de viver num domingo, possa ser que eu esteja vivendo uma segunda-feira, né, de maneira mais categórica, mas o que importa é nós reservarmos um dia para dedicar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ler a sua palavra, para buscar ao Senhor, tá? Mas para que eu também possa ter margem de dizer que no domingo é possível fazer isso, Cristo, ele apareceu quando foi ressuscitado no domingo. Está lá em João capítulo 20, versículo 19. Você pode ler isso. Teve outra aparição que ele fez aos discípulos e também foi no domingo. Tá? João capítulo 20, versículo 26. O Espírito Santo, quando ele desceu sobre a igreja, foi no domingo. Atos capítulo 2, versículo 1. A prática de se reunir aos domingos também era costume na vida da igreja. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 14, o versículo 41, o capítulo 20, versículo 7, lá em 1 Coríntios 16 e 2. Todos esses momentos vão aparecer que os cristãos também se reuniam no domingo, não era algo exclusivo do sábado. Então, está aqui uma forma também de justificar que nós adoramos a Deus e reservamos o domingo para esse fim. Tá?
Mas, infelizmente, o legalismo judaico ele observou o sentido apenas espiritual, moral e humano do sábado e tornou o sábado um elemento que tornou-se um fardo. E isso passou a ser algo que oprimia o homem. Então, a questão não é o dia, queridos. O problema não é se é o dia, se é o sábado, se é o domingo que você está ou não adorando a Deus. A questão é adorar, se possível for, todos os dias e congregar a família em um dia. Adorar a Deus não era apenas, a ideia não é apenas que a adoração seja apenas no sábado, no domingo, mas que isso possa ser feito todos os dias. Agora, no domingo, você reúne a família cristã, e aí por isso que nós chamamos o domingo de culto da família, que é o momento que a igreja se reúne. Que a gente possa usar bem todos os dias da nossa vida, que nós possamos viver na sua presença, Deus Todo-Poderoso, todos os dias da nossa vida. Mas celebremos a fé no domingo, se isso for possível. O dia em que marca o surgimento da nova criação de Deus, efetuada em Jesus Cristo. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a autoridade de Deus quando o dia do repouso, visto que esse dia lembra que Deus é Criador e sustentador a quem devemos culto. Para concluir, irmãos, tudo foi planejado por Deus, pertence a Deus e ele é sustentado por tudo que ele criou. Deus chama a si mesmo a seriedade e o seu trato com o homem. Ele diz: eu sou o Senhor Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade e faço misericórdia. Cada um de nós pode fazer a si mesmo a seguinte pergunta. Vou perguntar algumas coisas para você aqui, para ver se você e eu conseguimos responder. Não precisa me responder agora não, mas é para você meditar sobre isso. Que tipo de atitude eu estou tendo quando o nome do Senhor Jesus Cristo em relação à vida diária? Então, o que é que eu estou fazendo diariamente sobre a questão do nome de Jesus? O que as pessoas têm pensado de Deus a partir da observação da minha vida? Né? Como é que as pessoas me veem? Qual o testemunho de Deus que eu tenho dado às pessoas? E a última pergunta: eu tenho adorado a Deus mais com a minha razão ou com minhas emoções? E agora? Fica aí a pergunta, né? Então, que nós possamos ter a consciência, amados, lembrar que através desse estudo bíblico a gente possa lembrar de que relacionamento com Deus é algo sério, com Deus não se brinca, ok? Com Deus não se brinca, porque Deus, ele chama para si o relacionamento com o homem, ele quer exclusividade. Devemos lembrar que Deus é um Deus incomparável, por isso que nós devemos servi-lo. Lembrar da santidade de Deus, é por isso que devemos levar ele a sério. E que a autoridade de Deus é algo que ele não transfere para absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Amados, quantas pessoas você deve conhecer que tem brincado com Deus? Ora, hoje está na igreja, hoje está caminhando, amanhã está brincando de ser crente. E isso tem sido algo que tem provocado na cabeça de muita gente problemas. E eu quero convidar você agora para fazer uma oração. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que nos ajude, né, a cada dia nos fortaleça, a fim de que nossa vida seja instrumento poderoso de Deus para abençoá-lo, ou melhor, para ser abençoado. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós queremos estar em Tua presença neste momento, através da oração. Queremos Te louvar por infinita misericórdia. Queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós, poderosa mão, as conquistas que nós temos. E quando a alma estava sido instrumento para abençoar as nossas vidas, sempre aquela rocha. Nosso relacionamento a cada dia contigo seja mais sério, seja mais comprometido, estejamos mais envolvidos na Tua
obra, que nós possamos observar a forma como o Senhor tem governado a nossa vida, que o nosso testemunho diário em casa seja derramado, as bênçãos que são distribuídas por todos aqueles que estão agora, Senhor, por todos aqueles que estão poderosa possa abençoá-los, tua palavra seja extrema, Senhor, ora que esta pessoa que neste momento se identificou com a necessidade de levar mais a sério as responsabilidades, que até então era só o filho amado, que até então ela só ouvia falar sobre o poder de Deus, Senhor, que ouvir apenas os testemunhos que eram ditos sobre os milagres, mas que a partir de agora, tuas mãos para o nossa congregação de Senhor, da congregação, Senhor Jesus, atende minha oração, necessito da tua poderosa mão, e quando a alma está batida, dessa forma, assistindo agora. Amém. Glória a Deus. Amados, deixa aqui eu dar os avisos. Hoje é terça-feira. Nós queremos te convidar a estar conosco no culto de Circo de Oração da nossa congregação em Santo Aleixo. Para você que não conhece, é Rua Colômbia, número 54, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Tá? Quem conhece a área lá é só perguntar onde é aqui a rua que fica em frente à mercearia de Dona Neném. Você desce a ladeira, a segunda rua à direita, fica a nossa igreja e nós estamos esperando lá. Circo de Oração todas as terças-feiras a partir das 14 horas. Na quarta-feira estará havendo uma transmissão ao vivo, uma live com um estudo bíblico da revista da Escola Bíblica, e nós estamos tratando esse assunto todas as quartas-feiras à noite com o nosso cooperador Bruno. Na sexta-feira tem o culto da vitória, o culto presencial na igreja, e domingo, novamente, culto, louvor e adoração a Deus. Tá? Que Deus possa abençoar a tua vida e de toda a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor.